Olá, alunos queridos! Estamos em mais uma etapa do nosso estudo de raciocínio lógico. Vamos começar então, pessoal, aqui. Aula 2, potenciação. Satisfação imensa estar aqui novamente com vocês em mais um dia de aula. Nosso encontro passado nós falamos de porcentagem. E agora nós temos o seguinte conteúdo, potenciação. Vamos juntos nessa, pessoal? Nossa aula está modulada em 3 etapas. Primeira etapa, leituras propostas. Segunda etapa, são revisão em um vídeo dos conteúdos estudados. E, finalmente, um estudo dirigido com prazo de entrega, ok? Então, continuando o seu estudo sobre os elementos do sistema solar, Diego deparou-se com um livro sobre astronomia que continha as distâncias Terra-Lua e Terra-Sol. Diego ficou espantado com a grande quantidade de algarismos utilizados para escrever estas distâncias. O livro trazia as seguintes medidas: distância aproximada entre a Terra e a Lua, 384 mil quilômetros. Distância aproximada entre a Terra e o Sol, 150 milhões de quilômetros. Tá? Então, vamos ajudar Diego a encontrar uma forma mais conveniente de escrever esses números que contêm muitos algarismos. Viu, pessoal? Então, observe que a potenciação nos ajuda a resumir melhor, utilizar esses números de uma outra forma, em outra notação, outra apresentação. Então, a potenciação nos ajuda muito nesse aspecto. É por isso que é importante estudar a potenciação. Vamos lá então. Você já se deparou com expressões matemáticas compostas por multiplicações de números repetidos? De que forma podemos escrever com mais simplicidade a seguinte multiplicação? 5 vezes 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 5. Para responder a essas e outras perguntas, precisamos estudar as potências. Então nós temos aqui, nesse aspecto da teoria com exemplos, multiplicação envolvendo o número 3. Observe a multiplicação. 3 vezes 3, quantidade de números iguais são 2, 3. 2. 3 vezes 3 vezes 3, 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Olha a quantidade de repetição. E assim vai. 5 vezes, 3 repete, e 6 vezes. Para começar, observe a tabela 1.1. Na coluna multiplicação, em cada linha, há multiplicação envolvendo o número 3 repetidas vezes. Na coluna, quantidade de números iguais é indicada a quantidade de vezes que o número 3 aparece em cada multiplicação. Na quarta linha da tabela, por exemplo, é indicada a multiplicação 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Esse número é indicado na segunda coluna. Com essa percepção, é possível criar uma forma de escrita denominada potência, que sintetiza essa ideia de multiplicação do mesmo número de vezes, repetidas de vezes. Vide lá a tabela 1.2, é essa aqui, potências do número 3. Observa aqui, 3 vezes 3, que se repete 2 vezes, ele conserva a base, que é o 3, e o expoente é o 2. Ou seja, é o número de vezes que ele se repete. Se ele se repetindo 3 vezes, como nesse exemplo, 3 vezes, quantidade de números iguais, 3 vezes, ele se repete. Então, nós temos aqui 3 elevado ao cubo. Aqui, de novo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, quantidade de números iguais, 4. 3 elevado à quarta potência. E assim vai, 5 vezes 3 elevado à quinta e 6 vezes 3 elevado à sexta potência. Conforme a tabela 1.2, podemos igualar as multiplicações da seguinte forma. Equivalência 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. E aí, ao quarta potência, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. A quinta potência, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E por aí vai, pessoal. 6 vezes se multiplica, você se repete 6 vezes. A última forma apresentada simplifica e associa uma potência a uma multiplicação de números iguais. Veja alguns exemplos. 52 igual a 5 vezes 5, 74, 7 vezes 7 vezes... E aí por aí vai. 133
você vai fazendo um arranjo de maneira que dê um número. Então a potência serve para você resumir números que são muito grandes, né? Cada potência anteriormente descrita possui um resultado que pode ser obtido efetuando as multiplicações correspondentes. Veja a seguir os elementos de uma potência. 5 à quarta potência é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 é a base, o expoente é 4, e os fatores de repetição, ou seja, o 5 multiplicado 4 vezes. Tá? Existem dois casos especiais de potência. Expoente igual a zero. Com exceção do zero, qualquer outro número na base com expoente igual a zero sempre terá como resposta o valor 1. Exemplos. 1 elevado a zero, 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. 20 elevado a zero, 1. 0,568 elevado a zero, 1. Π, que é 3,14 elevado a zero, 1. Ou seja, π, que é 3,14, né, vai ser igual a 1, porque está elevado a zero. Menos 4 elevado a zero é igual a 1. 1/3 elevado a zero, 1. Todo o número elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a zero é igual a 1, pessoal. Expoente igual a 1 agora. Qualquer número da base com expoente igual a 1 terá como resultado o valor da base. Exemplos. 1 elevado a 1, 1. 20 elevado a 1, 20. 0,568 elevado a 1 é igual a 0,568. Π elevado a 1 é igual a π, ele mesmo. Menos 4 elevado a 1, menos 4, 1/3 elevado a 1, 1/3. Todo número elevado a 1, o resultado será a base, né? Será igual a ele mesmo. Tá ok, pessoal? Potenciação, ainda essa parte teórica com os exemplos. Fator. Cada valor que compõe uma multiplicação. Base, número que se repete em uma multiplicação de fatores iguais. Expoente. Indica a quantidade de vezes que a base se repete em uma multiplicação de fatores. Imagine que um cientista de um laboratório deseja fazer uma experiência para estudar o crescimento de uma colônia de bactérias. Essa bactéria se reproduz por meio do processo de mitose, ou seja, produz descendentes idênticas. Ao analisar uma amostra dessa bactéria, o cientista observou que ela produz um descendente a cada hora. Veja na tabela 1.3 a quantidade de bactérias durante as 3 primeiras horas. 1.3, quantidade de bactérias em cada hora. Quantidade de bactérias, hora. Na hora 0, era 2 elevado a 0, 1. Uma bactéria que tinha. Na primeira hora, passou uma hora agora. 2 elevado a 1, 2. 2 bactérias depois de uma hora. Então foi em proporção aritmética que tem aqui. Né? Aí nós vemos aqui, ó, 2 elevado à segunda potência, ao quadrado. 2 vezes 2 é igual a 4. Dobrou de novo. Ó. Na segunda hora, passou mais uma hora e dobrou. Né? Então, nós vemos aqui, ó, 2 elevado ao cubo, a terceira potência ao cubo, é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Na terceira hora. Ó, em 3 horas, como se multiplicou? Não se multiplicou 1, 2, 3. Se multiplicou... na hora 0 gera 1, na primeira hora 2, 4, 8, ou seja, em progressão geométrica. Então, a potência serve para fazer esse tipo de expressão em números que têm uma progressão geométrica também. Observe aqui, considerando a tabela, qual é a quantidade de bactérias na 20ª hora. Observe que a quantidade de vezes que o número 2 é multiplicado por si mesmo é correspondente à quantidade de horas, e esse número é igual ao expoente da potência. Portanto, a 20ª hora, a quantidade de bactérias é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, até realmente 20. 2 elevado a 20 elevado à 20ª potência. Tá? Observe, as potências podem aparecer de maneiras diferentes, podendo inclusive ter um número negativo como base. A exemplo de menos 6... Aí, daqui, pessoal, é para expressar, na verdade, a 8ª potência, tá? Ok? Vamos analisar os resultados
de algumas potências de base negativa na tabela 1.4. Tabela 1.4, algumas potências de base negativa. Observa, menos 3 elevado a 0 é igual a 1, expoente 0. Para o expoente 0, vai ser igual ao resultado é igual à base. Menos 3 elevado a 1 é igual a menos 3, expoente 1, vai ser igual a ele mesmo. Tá? Nesse caso aqui vai ser igual a 1. Menos 3 elevado a 0 é igual a 1. Esse aqui é elevado a 1 que é igual a base. Observa que fica igual a base. Aqui é igual a 1, todo número elevado a 0 é igual a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Agora observa, menos 3 elevado ao quadrado, entre parênteses, então é menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9, menos com menos dá mais. Observa o sinal. E aqui, ó, menos 3 elevado ao cubo é igual a menos 3, entre parênteses, vezes menos 3, vezes menos 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. Tá? E menos 3 elevado ao quadrado, observa aqui, vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 81. Aí, a elevado à quinta potência, 243, 729 é a sexta potência. Observa os expoentes, pessoal. Tá? Não confunda menos 3 entre parênteses com menos 3 ao quadrado, pois menos 3 elevado ao quadrado é igual a menos 3 vezes menos 3, que é igual a 9. Então, você multiplica 3 vezes 3, 9, menos com menos dá mais, esse jogo de sinal, né? E menos 3 elevado ao quadrado é o quê? Menos 3 significa isso aqui, ó, 3 ao quadrado, que você multiplica entre parênteses, 3 vezes 3, e o sinal vai junto, né? 3 vezes 3 preserva o sinal, menos 9. Então, esse 9 é diferente de menos 9, porque isso, tipo de apresentação é diferente. Observe na tabela 1.4 que os resultados aparecem com sinais alterados. Isto é, um valor positivo e outro negativo. Repare também que se o expoente é par, o resultado da potência é positivo. Ímpar, o resultado da potência é negativo. Essa percepção não é coincidente e está de acordo com a afirmação seguinte, válida para qualquer potência. Em uma potência de base negativa, quando o expoente for par, o resultado da potência é positivo. Quando o expoente for ímpar, o resultado da potência é negativo. Outra aplicação da potência é na notação científica. Essa notação permite escrever grandes números de uma forma muito mais simples, facilitando a manipulação dos valores, diminuindo assim a possibilidade de erro ao trabalhar com eles. Observe a tabela 1.5. Número em notação científica. Observa, pessoal. Decomposição com multiplicação. 2. O que é 2? 2 é igual a 2 vezes 1. Multiplicação. Decomposição em notação científica é como? 2 é igual a 2 vezes 10 elevado a 0. Porque 10 elevado a 0 é igual a 1. Ok? 20. O que é 20 em termos de decomposição com multiplicação? É igual a 2 vezes 10. Decomposição com notação científica é 20, que é igual a 2 vezes 10 elevado a 1, que vai ser igual a base, 2 vezes 10, 20. 200, 2 vezes 10 vezes 10. 200, em notação científica, é 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Decomposição com multiplicação, 2.000, 2 vezes 10 vezes 10 vezes 10, é igual a 2.000, que é igual a 2 vezes 10 elevado ao cubo. 20.000, 2 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 20.000 então é igual a 2 vezes 10 elevado ao quarta potência. Perceba que existe uma relação de igualdade entre a quantidade de zeros dos números e o valor do expoente da multiplicação de base 10. Na primeira linha, o número 2 não possui zeros, e a sua notação científica tem uma potência cujo expoente é igual a zero. Já na segunda linha, o número 20 possui um zero, e sua notação científica possui uma potência de expoente igual a 1. O número 200 possui 2 zeros e sua notação científica possui uma potência de expoente igual a 2. Esse raciocínio se repete nos números das outras linhas. Para melhor compreensão, vamos mais alguns exemplos. 10.000 é igual a 1 vezes 10 elevado à quinta potência. E aí nós temos aqui, ó, 1.000, milhar, milhão, tá? 1.000, milhar, 2 milhões, 500 milhões, tá? É igual a, expresso como 25 vezes 10 elevado à oitava potência. Aqui nós temos as unidades, né, das centenas. Então, ó, milhar, milhão,
bilhão, 580 bilhões, que é expresso em 58 vezes 10 elevado a 10. Rigorosamente, os valores 25 vezes 10 elevado à oitava potência e 58 vezes 10 elevado à décima potência não estão escritos em notação científica. Para que estivessem, o número que multiplica a potência de base 10 deveria ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Para isso, poderíamos escrevê-los da seguinte forma. Olha a notação científica como é que fica. Você pode colocar, na verdade, o seguinte, ó. Esse número aqui, ó, 25 vezes 10 elevado à oitava potência, aumentando mais o expoente, você coloca a vírgula para cá, ele vira 2,5 vezes 10 elevado à nona potência. Observe esse outro aqui, ó, que é 58 vezes 10 elevado à décima potência. Você pode pegar e, na verdade, elevar a décima primeira potência, aí o zero anda, né, e fica 5,8. Uma situação que pode ocorrer quando o expoente tem sinal negativo, como 5 elevado a menos 3. Nesse caso, essa notação pode ser compreendida com a seguinte equivalência. A elevado a menos b, que é igual a 1 sobre a elevado a b, com a diferente de zero. Então veja alguns exemplos. 3 elevado a menos 4 igual a 1 sobre 3 elevado à quarta potência. É uma maneira de você tirar o sinal negativo da potência, que é igual a 1 sobre 81, que é aproximadamente igual a 0,0123. 0,5 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 0,3 elevado ao cubo, que é igual a 1 sobre 0,125, que é igual a 8. Observa aqui esse exemplo. 1,3 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 1,3 elevado à primeira potência, tirou o negativo, que é igual a 1 sobre 1,3, que é aproximadamente igual a 0,7692. Tá, pessoal? Vamos lá. Potências com expoente negativo são muito utilizadas para expressar medidas extremamente pequenas, como a espessura de um fio de cabelo, que é cerca de 7,10 elevado a menos 5 metros, ou 7 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Convertendo, temos que essa medida é equivalente a 0,00007 metros, a espessura de um fio de cabelo, por exemplo. Então você pode, em vez de escrever números tão grandes assim, você pode simplificá-los. 7 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Então nós chegamos a essa parte da aula, da parte da teoria. Agora vamos fazer uma revisão por meio desse estudo, desse vídeo que eu deixei aqui para vocês. Vocês assistam esse vídeo sobre potenciação do Marcos Aba. E aqui nós temos aqui mais uma parte no nosso estudo, certo, pessoal? Por meio dos exercícios que vocês têm que entregar. Percebam, pessoal, chegamos à terceira etapa da aula de hoje. É hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Acesse o estudo dirigido e resolva. O prazo deles encerra dia 23, enfim, às 23 horas, 23h59 minutos. Né? Então entreguem esses documentos agora, até dia 4, ok, pessoal? Nós combinamos essa data. Exercícios para fazer. O mesmo número, quando repetido várias vezes em uma multiplicação, pode ser escrito na forma de potência. Os elementos de uma potência são denominados A, base, proponente e fatores. B, classes, proponentes e expoentes. C, base, expoente e fatores. D, proponente, expoente e partes. E, classe, expoente e fatores. Nós já vimos isso em sala de aula, trabalhando remotamente. E também nós vimos isso aqui realmente nessa parte teórica. Então resolvam, tá, pessoal? É facinho isso aí. Leiam o trecho a seguir, extraído de uma reportagem. É muito difícil precisar o número de células que nascem e morrem em nosso organismo a cada dia, mas calcula-se que o corpo de um adulto produz em média 300 milhões de células por minuto, ou 432 trilhões por dia. Então, uma renovação que ocorre principalmente em tecidos epiteliais e conjuntivos, responsáveis pelo revestimento e pela sustentação do corpo. Essa taxa pode variar em algumas situações, por exemplo, quando o corpo precisa reparar uma lesão. De acordo com o texto, as quantidades de células produzidas por minuto e por dia escritas em potência de base 10 são, respectivamente, 3 vezes 10 elevado à sexta. Eu verifiquei isso lá no Word e deixei de outra maneira para ficar mais claro, tá? Do que no PowerPoint. E 4
432 vezes 10 elevado à 12ª potência, tá? B, a mesma coisa, 3 vezes 10 elevado à 8ª potência, e 432 vezes 10 elevado à 12ª potência, e por aí vai, pessoal. Veja aí, C, D e E é a mesma maneira. Aí vocês observam como vocês vão reescrever esse dado. Leia o trecho da reportagem titulada Brasil avança na produção mundial de alimentos. O Brasil se consolidará como uma potência agrícola nos próximos 10 anos e vai disputar a liderança na produção de alimentos com os Estados Unidos. A projeção é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, que nesta terça-feira divulgou o estudo Projeções do Agronegócio. O Ministério avalia que o país manterá a dianteira na produção da carne de frango e carne bovina, e incrementará a produção de carne suína. No total, o país passará da produção atual de 24,6 milhões de toneladas de carne para 31,2 milhões de toneladas na temporada de 2020 para 2021, ou 2021, né? Crescimento de 36,5%. Após ler o texto, podemos dizer que a diferença em toneladas entre a atual produção de carne e a temporada de 2020 a 2021 será de... Aí você tem várias opções. A, C, múltipla escolha. 6,6 elevado a 10 elevado à sexta potência. B, 66 vezes 10 elevado à quarta potência. C, 66 vezes 10 elevado à sexta potência. D, 6,6 vezes 10 elevado à quinta potência. E E, 6,6 vezes 10 elevado à quarta potência. Tá bom, pessoal? Então, obrigado pela companhia nessa aprendizagem. Tem uma bibliografia para vocês. E a bibliografia também do Zanin, Wagner Luiz Zanin, né, da fonte onde nós trabalhamos, a parte teórica e tudo isso, né, que nós vimos aqui no material. E realmente busque outras fontes, outros materiais, para vocês aprofundarem o conhecimento de vocês. Fim da aula, obrigado pela participação e empenho de todos. Pessoal, mantenham firmes suas esperanças, suas expectativas, confiem em Deus, dependam do Senhor, orem. Né? Essa situação que estamos vivendo realmente é uma situação bem complicada para todos nós, mas com fé em Deus, com realmente confiança no Senhor Jesus, nós vamos superar tudo isso. Um forte abraço para vocês, Deus abençoe todo mundo, estamos juntos, tá, pessoal? Sintam-se abraçados por mim.